alunos! Sou a professora Rayane, sou a professora de matemática e hoje iremos estudar o conceito de razão e sua aplicação no nosso dia a dia. Vamos lá? Utilizamos a razão quando queremos comparar duas grandezas. Mas o que são grandezas? Dizemos que a grandeza é tudo que pode ser medido. Os exemplos mais comuns são a velocidade média, a densidade demográfica e a escala. Quando realizamos a divisão entre as medidas de duas grandezas diferentes, estamos efetuando uma razão. Por exemplo, vamos pensar em dois números reais e distintos, x e y. Podemos expressar a razão entre x e y pelo quociente de x por y, onde y é diferente de zero. Lemos essa relação como x está para y. Observe comigo esse exemplo. Em uma sala de aula há 20 meninos e 14 meninas. A razão entre meninos e meninas é de 20 para 14. Note que a escrita está em forma de uma fração, em que o numerador é igual a 20 e o denominador é igual a 14, separados por uma barra. Mas também podemos representar a razão por dois pontos, como 20 por 14. Um exemplo bem prático que está inserido no nosso dia a dia é o cálculo da densidade demográfica, utilizada principalmente na geografia. Ela é dada pela razão entre a quantidade de habitantes de uma localidade pela área da região habitada em quilômetros quadrados. No estado do Amazonas, há 4.239.995 habitantes, dados atualizados de julho de 2021, e sua área territorial é de 1.531.000 km². Para descobrirmos a densidade demográfica atualizada, basta calcularmos a razão entre o número de habitantes pela área territorial, como vemos a seguir. A densidade demográfica vai ficar 4.239.995 por 1.531.000. Logo, aproximadamente, vai nos dar 2,72 habitantes por quilômetro quadrado. Viram como é simples calcular a razão? Vamos continuar? Imagine comigo a seguinte situação. Estamos em uma viagem de ônibus para Cachoeiras de Presidente Figueiredo. A distância entre a cidade e a capital é de 125 km e o percurso entre elas é realizado no período de 2 horas a uma velocidade constante. Calcule a velocidade média do ônibus que executa esse trajeto. Opa! E a velocidade média? É a razão entre a distância percorrida pelo tempo do trajeto. Então, para descobrirmos qual é a velocidade média do ônibus, iremos calcular a razão entre as duas grandezas. Temos então, velocidade média igual 125 km por 2 horas. Essa divisão, essa razão, vai nos dar 62 km por hora, que é a nossa unidade de velocidade média. Logo, o ônibus andará a uma velocidade aproximada de 62 km por hora. Olha só, superaluno, conseguiu entender? Muito bem, vamos para o último exemplo. Com o auxílio de um mapa, podemos descobrir a distância real em linha reta entre as cidades por meio da escala. A escala cartográfica é a razão entre a distância do mapa e a distância real. Observe o mapa a seguir. No mapa é mostrado no canto superior esquerdo a escala adotada para medir a distância entre as cidades do estado do Amazonas. A escrita é dada da seguinte maneira, 1 por 80. 1 para 80 significa dizer que cada 1 centímetro no mapa equivale a 80 km de distância real. Realizando a conversão de quilômetros para centímetros, temos que a escala também pode ser escrita a razão de 1 centímetro para 8 milhões de centímetros. A partir disso, vamos descobrir a distância no mapa entre a cidade de Manaus e a cidade de Presidente Figueiredo. Sabemos que a escala do mapa é de 1 centímetro para 80 quilômetros e que a distância entre as duas cidades é de 125 quilômetros. A escala é dada pela distância do mapa sobre a distância real. Substituindo os valores, teremos que a escala é 1 por 80, a distância do mapa nós não temos e a distância real é de 125 quilômetros. Então, a distância no mapa vai ser dada por 125 por 80. E essa divisãozinha dá um valor aproximado de 1,5625 centímetros. Tranquilo, né? É isso, superaluno! Nossa aula de hoje chegou ao fim. Vocês gostaram?
Não se esqueça de revisar essa e outras aulas da nossa plataforma e praticar mais exercícios. Até a próxima! Tchau, tchau!